E o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aí a mais um link do nosso podcast Bolsa de Mulher. Estou de volta! Êêêê! Voltou! Vocês sentiram saudade que nem nós, volta, né? Assim. Eu também tava com saudade, eu olhava assim, Tá faltando eu ali. eu queria conversar também. Mas estamos aí, então, time completo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, a gente viaja, mas tem uma hora que tem que voltar. É, né? Tem Por que favor, tu é brasileira, para. E não desisto Isso nunca. aí. É isso aí. Então já chega, já curte o vídeo, porque hoje vai ser um assunto bem especial. E já Verdade. compartilha, né? Esse vídeo aqui, para quem que tu vai compartilhar, né? Se você ainda tem perto de você o seu pai, ou para Verdade. alguém que tem sido uma figura paterna para ti. E daí os filhos já vão mandando para os papais, daqui a pouco Verdade. daí a esposa também já faz um recadinho, Exato. porque a gente quer falar então desse dia tão especial e que comercialmente ele é menos celebrado do que o Dia das Mães. É verdade. Se faz às vezes até meio piada, né? Porque Dia das Mães é aquela... o Parece marketing um e feriadão, tudo assim. mais. Sim. Natal. Não, é, Faz Natal. e eu acho que né? Tipo, o Dia das Mães é meio que o segundo Natal É. do comércio, algo assim. E o Dia dos Pais, tadinha, às É. vezes fica um Pois pouco então. escanteado, né? E é sobre isso que a gente vai falar, então. Por que às vezes ele parece ser menor? Porque se a gente for ver até as estatísticas do nosso país, existem tantas e tantas crianças que infelizmente não têm a figura paterna. E Verdade. nós, graças a Deus aqui, né? Nós Temos. três tivemos, né? O meu avô já falecido, Sim. mas né, os nossos ainda Nossos vivos pais. e todos foram ótimos, estão sendo ótimos Sim. pais, né? A gente Verdade. teve essa figura paterna dentro de casa. Então a gente quer conversar com vocês exatamente sobre a importância da presença do pai, né? Isso é verdade. Que é o homem da casa, que aprende também a dar carinho, a dar amor, a dar atenção, aquele que provê, né? Às vezes, e no nosso país também, né? Os pais acabam não recebendo uma licença paternidade tão legal assim, né? São ali 5 dias, né? Sim. Pouquinhos dias e já tem que voltar a trabalhar, enfim. Então deve ter que ir trabalhar e quando vê tá com a cabeça pensando no neném, todas essas questões, né? Mas a importância da gente ter aquela figura masculina dentro de casa. E hoje acho que a gente vê muito, e até em outros episódios a gente pode já ter dado um pouco de pincelada, porque é realmente muito importante, tanto para o filho homem quanto para a filha mulher, ter aquela figura paterna ali. Até porque nós, como cristãos, depois, querendo ou não, a gente vai fazer esse paralelo, né? Do Deus Pai com o nosso Pai terreno. Então, o que vocês têm a falar sobre isso? Talvez da figura do pai de vocês, em casa, como é que foi? Para mim, a associação de pai, e referente ao meu, né, meu ensinamento, é de proteção. Primeira coisa que eu penso é como uma proteção, porque eu olho pro meu pai e eu vejo uma força capaz de te proteger, parece que de tudo, assim. É aquela pessoa que tu vai recorrer se tu tiver medo, se tu tiver desespero. Parece que só a presença física já dá aquela segurança, né? E é mais ou menos a associação que eu faço com Deus. É o Deus que protege, que guarda, que tá ali no momento de socorro, tu sabe que vai poder recorrer a Ele. Só que, infelizmente, algumas pessoas têm a dificuldade dessa associação a Deus, a paternidade de Deus, justamente porque não teve essa figura num pai, né? Porque
tem vários motivos para isso. Tem a questão do pai que escolhe abandonar, que escolhe sair de casa e não ser presente na vida dessa pessoa. Tem a circunstância da vida, talvez pai e mãe se divorciam e aí acaba não tendo aquela figura tão presente, né? Que eu vejo a importância do presente, do diário, de tu ver aquela referência no dia a dia do que a figura paterna ela representa dentro de uma casa. Não é só, é um pai, é um marido, não. É justamente a segurança, o prover. Se nós olharmos para o papel ideal do homem, de provedor, de cuidador, né, de cuidar da esposa, de proteger os filhos e prover para a família, é o ideal. Só que daí algumas pessoas, por não viverem isso e às vezes até terem alguma revolta, um sentimento, uma falta, porque daí isso gera uma falta na pessoa, né? A gente ouve tanto de pessoas que têm, mulheres que têm dificuldade no relacionamento, por exemplo, porque não tiveram uma figura paterna dentro de casa, e aí às vezes tem aquela imagem deturpada do homem e acaba escolhendo mal, escolhendo errado por conta de às vezes uma dependência emocional, querer suprir aquela falta e busca na referência errada, e isso gera vários problemas na vida, ao longo da vida dessa pessoa, às vezes pro homem também, pro filho, né? O menino nascer sem a referência do pai, às vezes cresce criado pela mãe, criado pela avó e não tem a figura paterna, isso acaba gerando um distúrbio na identidade, porque não teve aquela figura em quem se espelhar, porque o homem também ele é o espelho pros filhos dentro de casa. E isso gera uma série de, às vezes, coisas lá na frente vai refletir, às vezes, ao longo da vida, na vida adulta, que vai sentir a falta, vai sentir o quanto aquilo era importante, não teve, e acaba não conseguindo enxergar em Deus, porque não teve a referência humana e não enxerga em Deus. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa. Talvez tem pessoas que estão nos acompanhando e que vivem isso, que não tiveram, né, esse amor paterno, essa proteção paterna, mas a gente tem que lembrar que o pai humano, ele tem a seu papel e né, a sua atribuição na nossa vida. Talvez alguns não vão ter, não tiveram, mas Deus nunca vai falhar com a gente. É diferente do pai humano que pode falhar, que pode se ausentar, que pode escolher não estar. Deus nunca vai escolher não estar, pelo contrário, a gente é que pode escolher não buscar, não recorrer a Ele. Então, minha experiência particular, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus pelo lar que eu nasci. Eu tive um pai mais do que presente, que foi uma referência na minha vida, ele é, né? Uma referência na minha vida, tanto de amor, de cuidado, de ensinar princípios bíblicos, se preocupou em nos dar não só uma educação como pessoa, nos incentivar a estudar, a serem pessoas respeitosas, mas a temer a Deus. E eu acho que esse é o maior valor que o meu pai pode colocar em mim, nos meus irmãos, que eu tenho certeza que pensam da mesma maneira, foi ensinar a amar a Deus. Então hoje eu olho para o meu pai e eu consigo enxergar uma referência a Deus por conta do quanto ele foi na minha vida, e é ainda até hoje. Mas a gente sabe também que nem todo mundo tem essa experiência, né? Mas não deve deixar de buscar em Deus suprir essa falta, né? E essa referência que talvez não vai ser uma pessoa, uma figura paterna que vai nos ensinar, mas Deus é aquele que ensina todas as coisas e nos supre da falta humana, né? Aquilo que humano nos faltar, Deus vai nos suprir. Com certeza, né? No meu caso, né? O meu pai já é, né, falecido, já faz alguns anos, mas o meu pai chegou no Brasil, ele é imigrante italiano, né? Eu venho de uma família, né, 100%, né, italiana. Ele tinha mais de 30 anos quando chegou no Brasil, mas a referência que eu tenho do meu pai é aquele homem que venceu, né, a barreira do idioma, né? Ele não sabia falar uma palavra em português, né? Chegou no Brasil sem falar nada de português, né? O desafio de chegar num país estrangeiro, costumes diferentes, né? Chega em Porto Alegre, ele tinha alguns amigos, né, italianos, enfim, mas o meu pai foi aquele homem que foi batalhador, trabalhador, sempre supriu as necessidades da família, sempre foi muito família. Meu pai não fazia nada sem estar com a família junto,
as viagens que a gente fazia, os passeios, né, aquela referência, né, de que foi aquele homem que sempre disse para nós, né, eu quero que as minhas filhas vão estudar, vão trabalhar quando adultas, mas eu quero ver vocês estudando, eu quero que vocês tenham aquilo que eu não tive, né, que ele não pôde estudar, enfim, para poder suprir a questão familiar. E mesmo ele não tendo tido referência de pai, porque ele era um bebê quando o pai dele abandonou a minha avó, né, com 3 filhos, e veio embora. Passou pelo Brasil, foi embora para a Argentina, né? Mas mesmo não tendo tido essa referência de pai, ele foi um excelente pai, foi provedor, foi que cuidava, ele, né, de amor, de carinho, de ensinar as filhas, sejam mulheres honestas, de caráter, de princípios, estudem, trabalhem, quando forem casar, casem com homens trabalhadores, homens que tenham princípios também, mesmo não tendo tido aquela referência. Eu acredito que por não ter tido a referência, ele quis de alguma forma ser referência na vida da família e dos filhos, né? E no caso, quando eu comecei o meu ministério com crianças, uma das coisas que eu jamais fiz, eu acredito que as professoras de ensino infantil ou de mais idade, enfim, eu nunca liguei a figura de Deus com o pai. Porque o que acontece? Nós não sabemos como os pais são em casa com os filhos, né? Muitas vezes nós temos pais que são agressivos, que maltratam a mãe, que maltratam os filhos, que não são referência. E eu sempre falo da referência que Deus é o nosso grande pai, né? Que aquilo que muitas vezes o pai, por ser o ser humano, falha, erra em alguns aspectos, mas Deus jamais falha. Deus é pai, Deus cuida de nós, Deus é o pai que supre as nossas necessidades, seja elas financeiras, seja elas na área, né, sentimental, da nossa alma, enfim, né? Mas Deus, ele já desde a criação, né? Ele fez de Adão, você vai ser o homem da casa, você vai ser aquele que supre, né? Você é o cabeça, veio Deus, pai, depois veio o nosso pai, né, que cuida de nós. Então, a figura paterna, ela faz muita falta. Hoje eu estive numa palestra na Câmara de Vereadores pela manhã e eu ouvi uma mãe falando sobre quando a filha dela foi diagnosticada como autista, e autista que não fala, né, que não verbaliza, o esposo dela abandonou ela. Meu Deus. Então ela teve que ser pai, ela teve que ser mãe, no cuidado com essa menina, e graças a Deus essa menina estava inclusive sentada do meu lado. Hoje ela faz faculdade, faculdade de música, né? Hoje ela, né, enfim, venceu todas essas etapas, né? Porque a mãe teve que substituir a figura do pai, né? Claro que ela tem as dificuldades dela, as situações dela, e a gente vê que realmente a figura paterna nesse momento todo fez muita falta. Fez muita falta porque, imagina, uma mãe que tem que trabalhar e ter que cuidar de uma filha não verbal, no caso, né, do aspecto autista. Né? Hoje é claro, mas hoje ela teve que essa mãe teve que abrir mão de muita coisa porque ela tem que estar nas aulas junto. Ela fica sentada do lado da filha, na faculdade, enfim, para que a menina não desista, para que ela continue, que ela vá até o fim, que ela se forme, né? Então, a gente que trabalha em outras áreas também vê o que acontece dentro de uma casa quando o pai deixa de ser pai. Quando o pai não exerce a sua função da paternidade, de como isso faz falta, né? E também muitas situações que muitas mulheres também levam para o casamento. Ou porque não tiveram o carinho de pai, ou tiveram a ausência do pai, ou porque o pai foi omisso, muitas vezes, coloca cargas no ombro da mulher que não é dela, né? É omisso também. Então, a gente vê em várias situações dentro de casa, quando o pai não exerce a paternidade que lhe é devida, né? E muitas vezes a gente vê, né, gurias, por isso que eu acho que a festa muitas vezes maior para as mães, né? Porque qualquer situação que tu vê,
perguntam, cadê a mãe da criança? Se a criança está descabelada, cadê a mãe? Se está mal vestida, por quê? Cadê a mãe? Tudo é a mãe. Sim, mas e o pai, cadê, né? Ah, mas o pai tem que ajudar. E eu já vejo, não sei vocês, né? Sei quem está aqui sentado comigo, né? Mas pai, para mim, não ajuda. Pai participa, né? Graças a Deus, né? Eu, na figura do meu esposo, o pastor Eliezer, sempre foi um excelente pai, né? Trocava fralda, dava banho nos filhos, né? Sempre foi um pai presente, sempre foi um pai que estava ali, né? Exercendo a função do pai. Eu acho que quem ajuda é vó, é tia, a vizinha ajuda, mas pai participa, né? Claro, mas se a gente for olhar mais antigos assim é mais complicado, porque não foram ensinados a isso, né? Meu pai nunca trocou uma fralda, deu banho em filha, porque ele não teve esse tipo de educação, né? De cuidar, de trocar fralda, de dar mamadeira, de esses cuidados. Hoje os pais mais modernos fazem, assistem o parto, alguns desmaiam, né? Enfim. Né? Vira 2 atendimentos, o da mãe. 2 atendimentos, né? Porque eu lembro que quando eu fui nas minhas gestações, o médico já dizia, né? Para o pastor Eliezer, é o seguinte, ó, se o senhor cair, problema seu. Só vai chão ficar. O paciente aqui é ela. O paciente, a pessoa que a gente tem que dar atenção é a mãe, porque é ela que está na situação aqui do parto. Então o senhor vai ficar caído no chão, vai ficar lá, vamos atender ela. Depois a gente vê de atender, enfim, né, o pai. Né? Então hoje os pais são mais modernos, não sei, né, se o Thiago tem os cursos, né? Às vezes faz antes toda a preparação. Chama o pai lá, né, para tocar fralda, pega o boneco, como é que toma, dá um banho. Parto, como é que é? Como é que é? Não sei se o Thiago assistiu o parto do Matias, se não desmaiou, se deu tudo certo. Ficou bem, graças a Deus. Tá aí, tá bem. Hoje nós temos um pai, gente, hoje não é o Maurício, né? Que está atrás aí das câmeras, né? É um pai que está assistindo aí com a gente, né? E está fazendo esse trabalho. Mas hoje os pais estão aí assistindo, né? Os partos, dão banho, trocam fralda, dão mamadeira. São os pais mais modernos, né? Mas é muito mais do que isso. Tem toda a questão da educação do filho, né? De educar, de ensinar, de mostrar o que é certo, o que é errado, estar do lado da mãe. Né? Muitas vezes a mãe está trabalhando, é o pai que vai vestir a criança, então muitas vezes ele vai vir todo meio errado. Xadrez com bolinha, dá uma olhadinha para ver se não foi o pai que vestiu. Tem que fazer a coloração pessoal também. Mas é porque é isso, né? A presença, né? Quando a gente fala da presença do pai, não é só ele estar em casa. Sim. Não, ele de realmente ser presente, né? E a vida da criança é ali, às vezes é esse dia a dia. Por exemplo, eu vejo com o meu sobrinho, da gente tá ali, o meu irmão hoje pai, e senta e conversa. E como é que foi a escola? Daí ele diz, conta pra tia Carol o que tu fez. Olha esse brinquedo. Daí agora o Pedro tá na fase dos dinossauros. No fim, meu irmão e minha cunhada também estão na fase dos dinossauros. Eles também estão sabendo tudo. Eu falo assim, gente... Por quê? Porque eles estão juntos. Senão seria só, né? Toma aqui, vai brincar. E às vezes acontecia muito isso antigamente. Da forma de amar era só... Que, claro, já é bastante coisa, por óbvio, né? Trazer o pão à mesa. Bênção, mas a criança, e nós somos seres sociáveis, a gente quer a pessoa ao lado. Contar o dia, daí tu vai, às vezes é algo simples, vamos andar no parque, vamos ficar caminhando no parque, tu tá ali junto, né? O pai é aquele que acontece alguma coisa, tu já pega na mão dele para te sentir segura, como a Josi falou, ou em outras questões eu lembro de estar no trânsito, por exemplo, e o pai achar que ia bater o carro e a primeira coisa que ele faz é botar a mão. Instinto, se é a mãe que tá ali na frente, se sou eu, a primeira coisa que ele já faz, ele coloca a mão na nossa frente. Então já aquele instinto mesmo de proteção, né? Então também, enquanto ela falava, eu tava lembrando coisas básicas, não é nem coisa grande, mas coisas básicas. De manhã a gente tomar café, daí esquentava o café e para não ficar muito quente para mim, o pai tinha o costume de ficar trocando de xícara assim, sabe? Para esfriar. Então são nessas coisas que a gente pode achar, a criança nem tá vendo. Mas a criança vê, sim. Fica depois para a menina saber, é esse tratamento que eu quero no futuro relacionamento. Para o menino olhar e dizer, quando eu crescer eu quero cuidar das pessoas dessa forma.
Ou eu quero liderar uma casa, né? Porque às vezes, vamos combinar, né? Às vezes a gente vê uns meninos um pouco lerdinhos, né? Imaturos. Meio imaturos, que tu se fala assim, como é Falta que vai... aquela firmeza, né? A Sim. firmeza de assim, cara, um dia tu vai ser o líder da casa, e aí... tu que decide, né? A Vai gente ser. vê depois outros exemplos assim mais drásticos, mas lá na Ucrânia os homens estão tudo indo para a guerra, não tem, as mulheres conseguem pegar e se deslocar, o homem não, onde é que tu vai? Tu tá fugindo? Não, tu tem que ir pro exército, né? Então é esse daí, a masculinidade mesmo de proteção, não de ser rude, de ser duro, né? De ser aquele pai sério que não brinca, que não vai pro chão às vezes com a criança, né, para brincar. Não, de ser o líder, de ser protetor, de ser firme e também saber dar esse carinho, né? Porque vai fazer toda a diferença realmente no futuro depois dos filhos. Fora a importância do referencial espiritual do pai, né? Sim. Um pai na Bíblia, assim, que me chama muita atenção a forma com que ele conduzia a família dele é Jó. Porque a Bíblia diz que Jó, ele dava para ver que era uma família unida, porque diz que eles faziam banquetes, os irmãos, um na casa dos outros, e se reuniam todos lá e estavam juntos em comunhão. E eu já creio que isso já foi algo que foi aprendido por eles, porque os filhos nada mais são que o comportamento, o que aprende-se dentro de casa. Então eu creio que ele já era alguém que ensinava tanto de amor, de comunhão, um pai amoroso, eu acredito assim. É detalhes que a palavra não vai dizer, mas a gente consegue imaginar. E o detalhe mais interessante que me chama a atenção é que depois dessas festas, banquetes que os filhos faziam, a Bíblia diz que ele fazia sacrifícios a Deus, como que por uma intercessão para se caso os filhos tivessem pecado, que Deus perdoasse o pecado dos filhos. Então eu vejo muito o papel da intercessão de um pai por uma família. E isso nos leva a pensar que a gente se preocupa tanto, os pais que nos ouvem talvez, né, a questão do papel do pai, né, ser presente com certeza, provedor com certeza, tudo isso é fato, é necessário, mas a importância do espiritual na vida dos teus filhos, de tu ensinar sobre Deus, ensinar sobre pecado, arrependimento. Então era alguém que era uma intercessão. Então a importância do pai que ora pelos filhos, o pai presente na vida, mas o pai que ora, que passa valores espirituais para os seus filhos, que é o que eu disse que graças a Deus eu aprendi isso com o meu pai. E é necessário que tenha esse entendimento da importância do quanto isso pode impactar na vida do teu filho. Porque é uma maravilha se tu conseguir ter um filho que se formou, cresceu, virou um bom cidadão, virou uma pessoa de bem, é estudado, é formado. Tudo isso são realizações humanas. Mas e tu criou um filho crente? Tu criou um filho que conhece a Deus de fato? O que tem mais valor? É a vida humana do teu filho ou é a eternidade dele? É onde vai ser o para todos sempre. Então o Jó me faz pensar muito sobre isso, sobre o papel de um pai que intercede pela sua família, que intercede pelos seus filhos. E isso ensina muito sobre o papel de sacerdote do lar. Que mostra pelo exemplo, né? Porque daqui a pouco o filho passa e tá lá o pai lendo a palavra, tá o pai ouvindo o podcast de Bolsa de Mulher, tá o pai ouvindo uma palavra, tá lá o pai falando, daqui a pouco, hoje tô vendo que o pai tá em jejum, né? Eu tô vendo lá o pai dando a oferta, sabe? Porque a criança, ela tá olhando, ela tá observando e depois vai crescendo e vai dizer daqui a pouco, tu disse pra eu fazer, mas tu não faz, né? Então, muito mais a gente vai realmente, a esponjinha vai pegando pelo exemplo, né? Daquilo que tu observe, olha só, o pai faz assim, ele tem esse tipo de atitude porque ele teme ao Senhor, né? E tu vai vendo as consequências, né, dos atos. Quando acontece uma coisa difícil, como é que o pai reage? Daí tu vê, o pai vai lá para oração, o pai vai se aconselhar com o pastor. Os filhos estão observando tudo isso, né? Com certeza. Mas, inclusive, quando fala em Jó, diz que Jó era um homem justo. Né? Com certeza, ele foi exemplo, inclusive, em questões de caráter, de princípios para os seus filhos. Né? E eu sempre digo que
as palavras, às vezes elas podem até se perder, mas o exemplo arrasta. Nessa questão do exemplo, muitas vezes, eu sempre digo, quando a gente observa, né, crianças, adolescentes, jovens, pode ter certeza, como se diz, a fruta não cai longe, né, da árvore, do pé, né? Então, eu acho que os pais têm que ser muito observadores, né, sentar com os filhos, tirar tempo com os filhos, né, ter tempos de qualidade, porque é isso que vai ficar na memória, né? O dia que os pais não estiverem mais, né, qual é o legado que esse pai deixou para o filho? Ah, não, mas eu quero deixar uma boa herança para o meu filho. Mas que tipo de herança? Ah, vai deixar um carro? Um dia ele vai vender o carro, vai se desfazer. Ah, vai deixar um apartamento, uma casa? Ok, tá bom, mas um dia ele vai se desfazer dessa casa, desse apartamento, enfim. Mas o que vai ficar quando ele sentar na mesa nessa situação? O meu pai orava nessa situação. Meu pai ia se aconselhar com pessoas, né, que tem sabedoria. Meu pai nessa situação, ele ia agir dessa forma, ia dessa maneira, né, até quando vai construir a sua própria família. Meu pai nessa situação lidava dessa forma, quando ele ficou desempregado, quando ele ficou enfermo, ou quando a mãe ficou doente, né, esses cuidados, né, esse é o legado que eu acredito que um pai deva deixar para os seus filhos. Ok, que deixa a sua herança, né, material, mas o que ele vai deixar, né, quando o filho se lembrar, né, desse pai? O que ele vai lembrar da figura do pai? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que um pai tem que deixar para um filho. Qual o legado? Legado espiritual, legado de caráter, de princípios, de honestidade. Eu acho que isso que é o principal que um pai deve deixar para o filho. Uma coisa que eu aprendi assim, muito com meu pai, que ele tinha muito cuidado. Uma coisa que os filhos sempre vão observar é o comportamento do pai, né? Como ele trata a mãe, como, né? Isso, sim, principalmente os filhos homens que olham para a referência do pai, como ele trata a esposa, né? E o meu pai sempre cuidou de congregação, foi encarregado de congregação. E o meu pai nunca conversou assuntos referente à igreja, situações que a gente sabe que dá problema. Existem muitos problemas e que às vezes conversa com a esposa, E o meu pai nunca conversou isso na nossa frente, na frente dos filhos. Ele sempre nos preservou muito. E hoje, que a gente está do outro lado, liderando, e a gente às vezes conversa situações, e eu sempre me lembro desse cuidado que o meu pai teve, porque é a questão da estrutura. Uma coisa é conversar situações com pessoas maduras, que vão ter a capacidade de aquilo não te afetar. Só que os filhos, eles não têm isso. E eu vejo como meu pai foi sábio de nos preservar de certos assuntos e situações que às vezes hoje a gente conversando, ele conta alguma coisa, numa situação, nossa pai, tu nunca... Não, é coisa que eu não conversava. E eu vejo como isso é importante, e tem pais que às vezes erram nessa área. Porque às vezes sentam na mesa e começam a falar de situações que para eles aquilo não abala a fé deles. É simplesmente algo que vai ter como resolver. E daqui a pouco os filhos estão olhando para aquilo, ouvindo aquilo, e de certa forma aquilo está influenciando na fé, abalando, fazendo talvez distorcer a visão, entender errado. Exato. Então esse ponto me marcou muito, assim, nesse cuidado que o meu pai teve, e é algo que eu e o Thiago a gente cuida muito, que agora o Matias está começando a entender algumas situações. Então tem muitos assuntos que a gente não conversa perto dele, porque daqui a pouco ele nem sabe o que é, e ele tá, o que é, mãe? Do que é? Ele nem sabe o que é que a gente tá falando, mas ele tá com os ouvidinhos atento na gente. Então o pai, né, principalmente o pai, precisa ter essa visão de assuntos, às vezes situações do trabalho, não propriamente da igreja, mas do trabalho, coisas que não é assunto pro teu filho, e isso grava no coração da criança, porque gravou no meu. E esses tempos ainda eu comentei com meu pai, eu disse, nossa pai, como tu tinha cuidado. Ele disse, não, e é algo que eu fazia propositalmente. Eu não falava, porque eu não queria expor vocês a qualquer perigo de ter a fé de vocês abalar. Eu achei aquilo muito interessante, e já fica o conselho aqui pros pais, obreiros, talvez, ou situações para preservar os filhos, né, por conta da maturidade. Vai chegar o tempo que o filho vai ter o entendimento e talvez vai até questionar algumas coisas. E aí a gente vai ter que saber, o pai vai ter que saber responder com sabedoria,
mas saber falar a resposta adequada, né? E não ficar falando talvez em tom de que a criança não vai entender, Sim. não vai conseguir associar, né? Até porque hoje a gente já tem muito acesso à informação. Muito acesso à informação, né? E cedo, daqui a pouco, as notícias, tanto de questões relacionadas à igreja, mas até do mundo como um todo, né? Daqui a pouco a criança tá lá vendo, só tá falando de tragédia, é guerra, é corrupção, não sei o quê. E a criança pensa assim, nossa, daqui a pouco tá pensando, que mundo horroroso, ou por que Deus permite tudo isso? E, enfim, e às vezes ela não tá ainda com a cabeça pronta, madura para ouvir certos assuntos. E o outro ponto é de não evitar os assuntos importantes na hora que precisam ser conversados. Exato. Não Isso fugir, é verdade, né? não fugir. Às vezes tem assuntos que são mais delicados, que tu fica assim, meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso para entender bem? Porque eu tenho que escolher bem as palavras, mas às vezes chega uma hora que tem que ouvir certas coisas, né? Sobre responsabilidade, muitas vezes até sobre sexualidade, sobre trabalho, sobre vida cristã, tantas questões que chega uma hora, assim, meu irmão, que daí tem que chegar e comunicar, porque senão... Porque o pai também é aquele que vai guiando, né? Ele vai guiando os seus filhos, então... Não dá, às vezes, para fugir de todos os assuntos. Tem realmente pediu. E Deus ama a família, né? A gente sempre fala isso. Deus ama a família, assim como Ele dá sabedoria às mães, dá aos pais, né? Para fazer as coisas da forma correta. Sempre tem aquele medo de errar. Vai errar, porque ninguém é perfeito, então às vezes vai errar, né? Mas o Senhor, com certeza, vai estar sempre guiando, ajudando, porque Ele é o melhor pai, né? Ele é o melhor modelo de pai. Verdade. Então, que você aí que está assistindo, comente aí com a gente o que você pensa, como é que você vê também o nosso Deus como seu pai, a influência do seu pai. E a gente fica muito feliz, então, de trazer também esse assunto, porque nós queremos atingir vocês, homens, também. Vocês também são especiais e importantes para nós. A igreja precisa de homens e pais aí para dar exemplo nesse mundo que está com tudo tão fora do lugar, né? Então, é um momento de tanto mães se levantarem como mães, os pais se levantarem como os pais, né? Os universitários, a gente já falou aí nos episódios anteriores. E tudo isso tem muita relação com o pai, né? O filho ter segurança na sua fé, o filho ter segurança de ir lá, de repente, evangelizar e saber que o pai tá lá só esperando depois a notícia, assim, né? Querendo saber. E aí, como é que foi? Não, mas vamos ver. Quando ver, vamos lá falar com o departamento de evangelismo da igreja, né? Aquele pai que incentiva, aquele pai que tá do lado e incentiva para as coisas boas, né? Então, a gente quer desejar aqui um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? Hoje é sexta, mas daí quem sabe aí no domingo do feriado vai ter um churrasquinho. É verdade, vai ter uma festinha aí. Vai ter uma coisinha boa, né? Porque família esse dia reunida. tem que ser, sim, celebrado. Tem que ser comemorado. É um dia muito especial. É verdade. Então, gurias, muito obrigada por mais um bom. dia. Verdade. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Feliz Dia dos Pais, gente.